E eu estou aqui para falar do livro Mulheres Rendidas aos Pés de Jesus. Foi escrito por Nina Targino, publicado pela editora Mundo Cristão. Eu li esse livro, terminei, em janeiro de 2023, no início desse ano. E eu li esse livro de uma maneira bem lenta, devagar. No final de cada capítulo, tem questões, são 4 questões que abordam o capítulo lido. E é muito interessante porque a gente começa a se envolver mais, né? Então, a observação sobre a história, sobre o relato de cada mulher que é mencionado nesse livro, passa a criar uma substância maior em tudo que é lido. E eu quero compartilhar com vocês o sumário. Então, é um livro, pelo título, voltado para o público feminino. Mas, caso os homens queiram ler, será de grande valia, vocês serão edificados, porque são relatos femininos, passagens de mulheres pela convivência ali com Jesus, mas que falam sobre assuntos que abordam todos os seres humanos, e você vai entender por quê pelo sumário. Então, o capítulo 1 é Mulheres rendidas aos pés de Jesus em santidade, que aí fala sobre Maria Madalena. Eu vou aproveitando e mostrando aqui as minhas anotações. Não vou ler todas as minhas anotações, que eu fiz de acordo com as perguntas que foram feitas no final de cada capítulo. Então, capítulo 1, Mulheres rendidas aos pés de Jesus em santidade, fala sobre Maria Madalena. Gente, santificação, santidade é algo que faz parte da vida do cristão, independentemente do se é feminino, se é masculino, nós precisamos viver em santidade. E como isso é abordado na vida de Maria Madalena. Depois tem mulheres rendidas aos pés de Jesus em obediência. Aí fala sobre Maria, a mãe de Jesus. Super interessante esse capítulo. Mulheres rendidas aos pés de Jesus em aprendizado. Fala sobre Maria e Marta, aquelas 2 irmãs que são irmãs de Lázaro, que é uma passagem bíblica também muito conhecida, que Jesus ressuscita o irmão dessas 2 mulheres. Então, sobre aprendizado, quanto nós precisamos olhar para a história de Marta, de Maria e ver ali um equilíbrio, sabe? Como nós precisamos aprender aos pés de Jesus. Continuando aqui, capítulo 4 fala sobre mulheres rendidas aos pés de Jesus em oração. Aí fala sobre a viúva que pedia para um juiz iníquo, um juiz que nunca a atendia, mas ela foi insistente em pedir para ele. Então, foi um capítulo que ministrou muito ao meu coração sobre a constância na oração. Depois, no capítulo 5, nós temos mulheres rendidas aos pés de Jesus em fé. Fala sobre a mulher cananeia. É a parte da Bíblia que diz que a mulher ela queria que Jesus curasse a sua filha, E ela tem um diálogo com Jesus que por muitos anos eu já me questionei sobre esse diálogo, porque Jesus fala sobre o trato que ele veio primeiro para os judeus, mas na verdade Jesus é Deus de todos, que ele veio também para os gentios, nós somos adotados, em Cristo, por ele, pelo amor, pelo sacrifício que ele fez. É muito interessante, vale a pena ler sobre a fé, como é necessário nós termos fé, desenvolvermos essa fé em Cristo e como nós conseguimos manter a nossa constância na oração, nos santificando. Então vocês percebem que todos os temas, de certa forma, eles acabam se entrelaçando, porque também isso acaba repercutindo aí no aprendizado, Aí agora no capítulo 6 fala sobre o perdão. E o perdão é abordado através da história da mulher que ela é pega no ato de adultério, que é uma passagem bíblica muito conhecida quando Jesus diz: filha, você está perdoada, vai e não peques mais, Então, que Jesus fala, onde estão os teus acusadores? Então, sobre o perdão, é algo que sempre precisa ser revisto na nossa vida, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a magoar, a sermos magoados, e muitas vezes a gente acaba entrando no automático sem perceber que as nossas emoções estão feridas e a nossa vida espiritual ela é afetada pela falta de perdão. E uma passagem bíblica que é bem conhecida também
que Deus tem falado muito ao meu coração é que, Miriam, você precisa ter a motivação certa, perdoar e ser perdoada. Até mesmo coisas com a gente mesma. Porque a oração do Pai Nosso, que é bem conhecida, fala que nós devemos perdoar a quem nos deve, porque Deus nos perdoou. E as nossas orações, elas são atendidas em Deus, elas são ouvidas. Não significa que Deus atender a oração vai ser feita a nossa vontade, porque na própria oração do Pai Nosso também diz, a gente começa orando, falando que seja feita a vontade de Deus, né? Mas sobre o perdão, a gente sabe que nós precisamos perdoar para termos conexão direta com Deus. Porque se não há perdão na nossa vida, não há como desenvolver um diálogo com Deus. Então, é algo que a gente precisa, que eu preciso, todos os dias, olhar para mim mesma e conversar com Deus e falar, Senhor, estou tendo dificuldade nisso, me ajude. No capítulo 7, é sobre mulheres rendidas aos pés de Jesus em coragem. Foi um capítulo que me marcou demais. A história dessa mulher me marca demais, que é a mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia constante e ela foi para o meio da multidão, né, porque Jesus andava e a multidão acompanhava, e ela, de uma maneira assim, muito tranquila, corajosa, mas ao mesmo tempo meio escondida, ela foi e tocou na orla das vestes de Jesus. E Jesus sentiu que naquele momento saiu virtude dele e aquela mulher foi curada instantaneamente. Mas para ela chegar até Jesus, ela teve coragem. Para ela andar no meio da multidão, ela teve coragem. Porque, de acordo com a cultura, ela não podia estar entre o povo, porque ela estava impura, porque quando a mulher estava naqueles dias e ela sofria disso, porque ela tinha um fluxo muito intenso, a Bíblia relata que ela já tinha gastado horrores, todo o dinheiro dela na busca de solução médica e tudo, e nada tinha dado jeito. E aquela mulher, de forma muito corajosa, ela estava no meio da multidão, mas ela teve coragem porque ela sabia que ela teria a conquista, né, em Jesus. Então, ela foi lá e tocou. E Jesus, quando percebeu que saiu virtude dele, ele falou, quem me tocou? Aquela mulher, ela poderia ter ficado quieta, mas ela corajosamente falou, fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Essa história, para mim, ela é muito cheia de significados, muito, porque fala de coragem. E aí me lembra também da passagem que Deus fala para Josué, Josué, seja forte e corajoso, eu estou com você. E também tem um versículo em Isaías que diz que nós devemos falar para o nosso irmão, né? É um versículo que diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Que é um ajudando o outro e falando, sabe? Você sabe que o seu irmão está precisando de uma palavra, de afirmação. Fale para ele, seja forte. E eu peço para Deus, Senhor, coloque pessoas na minha vida que olhem para mim e falem, Miriam, seja forte, seja corajosa. E é isso, né? Eu quero compartilhar um trecho aqui desse livro, dessa parte da mulher corajosa, que é a mulher do fluxo de sangue. É um trecho que fala, as forças do mal conspiram para nos abater e nos afastar de perto do Senhor. A multidão grita alto, e o barulho muitas vezes abafa aquela voz doce e suave que vem para nos socorrer. Mas nossos olhos e ouvidos espirituais precisam estar apurados. Jesus está no meio da multidão? Vamos atrás, vamos buscá-lo. Então, onde Jesus está? Hoje, talvez Jesus esteja para você aí, onde você está, não sei em que lugar você está. Mas se você fechar os seus olhos para se concentrar e com o seu coração falar com Deus, Jesus, ele está com você. Se você não tiver como fechar os olhos, eu tenho certeza que se você aí, de olhos abertos mesmo, mas em pensamento, estiver falando, Jesus, eu quero te conhecer, Jesus vai se revelar para você. Seja corajoso, corajosa, seja forte, seja destemido, não porque você é capaz, mas porque Deus te fortalece. A força vem dele. Ele é a nossa força. E o último capítulo é o capítulo 8, que fala sobre mulheres rendidas aos pés de Jesus em reconciliação. Fala sobre a mulher samaritana, a mulher que Jesus encontrou num poço
eram pessoas de pensamentos distintos, digamos assim, por questões culturais, né, que acreditavam em coisas diferentes. Os judeus e os samaritanos, eles tinham as suas intrigas. E Jesus vai conversar com essa mulher. E Jesus diz: eu sou a água viva. Se você vier até mim beber da água que eu ofereço, que sou eu mesmo, você nunca mais terá sede. E essa mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus. E aí a pergunta que fica é: você é reconciliada com Cristo? Você percebe que há uma reconciliação entre você e Cristo? Eu quero dizer para você que nós fomos chamados para a liberdade e somos reconciliados em Cristo, para reconciliarmos outros através do testemunho, porque nós somos carta viva de Deus para a humanidade. O reino de Deus, ele está presente, é um reino de paz, de amor e de justiça através da nossa vida, do nosso jeito de viver. E eu oro a Deus para que através da minha vida, através deste vídeo, vocês não vejam uma pessoa simplesmente que diz estar rendida a Jesus, mas que o meu coração esteja totalmente sempre prostrado diante de Jesus. E rendição, né, quando fala mulheres rendidas, é fácil falar sobre rendição. Falar a palavra rendição é fácil. Agora, se ver na condição de rendida é difícil. É difícil porque quando eu paro para pensar no propósito que há numa rendição, muitas vezes vai custar sonhos, vai custar até a sua própria vida. Há lugares no mundo que é proibido o evangelho. Há lugares que muitas pessoas estão sofrendo porque não têm esperança, não conhecem nenhum evangelho. E o evangelho é boa nova, é a maior notícia já dada a este mundo, que é a notícia de que há salvação, há esperança. Aqui tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é vida, e Jesus é a própria palavra, porque o Verbo se fez carne. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, se encarnou para nos salvar. Você está rendido a Ele? Então, é através da leitura desse livro e através de cada história registrada aqui, histórias de mulheres, registros femininos de convivência com Cristo, há vários insights, aprendizados que nós podemos ter sobre santidade, perdão, oração, fé, rendição, reconciliação, né? Coragem e tantos outros ensinamentos. Que Deus continue abençoando a sua vida e leia primeiramente a Bíblia e procure ler livros também que te ajudam a se desenvolver na fé cristã. Que Deus te abençoe e tá aí a minha dica de leitura.